Cair. O próximo tema que a gente vai falar aqui é sobre imposto também, que é o IPTU verde. O IPTU verde teve uma ideia importante do vereador Jean Coraúci, que passou na Câmara, né? Exatamente. A gente comentou sobre o IPTU na semana passada, que é um processo tributário complicado para se entender, mas no básico, a lógica tem que ser: quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Quem tem um único imóvel e que mora nesse imóvel, precisa pagar menos imposto. Se ele fizer melhoria ambiental, essa é a lógica do projeto do Jean Coraúci. Se você fizer uma captação de água da chuva, se você fizer um plantio de árvores, se você colocar um sistema de transformação de energia solar e energia elétrica, você pode ter desconto no IPTU. Esse desconto pode chegar até 12%. Essa lei foi aprovada na Câmara ano passado, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, o prefeito entrou na Justiça por inconstitucionalidade no TJ, o TJ derrubou, disse que é constitucional, o prefeito levou para o STF concordou com o TJ, portanto, a lei tem que ser executada. E o que a Câmara de Vereadores quer saber, e por isso vai convocar a secretária do Meio Ambiente, é por que essa lei ainda não entrou em vigor. Cerca de 5 mil cidadãos de Ribeirão Preto, moradores de Ribeirão Preto, já entraram na Prefeitura solicitando o desconto do IPTU verde, porque já existe a lei, por melhorias ambientais que já fizeram nos seus imóveis. Então esse é o debate que está acontecendo. Agora a pergunta é, por que o prefeito não quer? E pode ser que indiretamente esse valor que deduz seja mais compensatório por conta das melhorias que o projeto prevê, né? Por exemplo, ter uma área ao invés de totalmente permeabilizada, ter uma grama no fundo da casa, né? Exatamente. Reaproveitamento de água, né? Então, reaproveitamento de água e transformação de energia solar em energia elétrica faz com que as pessoas economizem gastos, né? Com água e com energia elétrica. E isso faz com que a pessoa tenha mais dinheiro, em tese, para gastar na cidade. E isso gera impostos. Então, mas o que acontece, o Paulinho, quem está nos vendo e nos ouvindo, é que a prefeitura está numa crise orçamentária muito grande. Não é? E a prefeitura não pode abrir mão de R$1 de arrecadação. E isso precisa ser debatido. Né? Porque um projeto desse, né? Será que a prefeitura está realmente nessa crise orçamentária? E por que a prefeitura não pode abrir mão de R$1 na arrecadação direta, sendo que vai refletir na arrecadação indireta com melhorias depois? Por que isso não pode acontecer? Quando tem uma ideia boa, parece que é tudo do contra. Exatamente. E ó, a prefeitura está gastando, só para vocês saberem, R$570 mil para que uma fundação que atua na USP possa fazer um estudo financeiro da Prefeitura de Ribeirão Preto. Essa contratação, segundo consta, foi feita sem licitação e a Câmara de Vereadores também vai abrir uma investigação para saber por que a Prefeitura contratou sem licitação, se ocorreram outras contratações sem licitação e por que esse valor de R$570 mil. Ou seja, tem dinheiro, né, Paulinho? Tem dinheiro para contratar placa e sinalização no valor de 5 milhões, tem dinheiro para fazer puxadinho na Câmara, tem dinheiro para contratar sem licitação, mas um projeto bom sobre o meio ambiente não pode. E Ribeirão Preto precisa de ter iniciativas do meio ambiente por conta de todas as circunstâncias que tem em Ribeirão, né? Quente do jeito que é, a cidade seca, né? Exatamente. Então, iniciativa como essa aqui, ao invés do prefeito pegar e usufruir, né, pro bem da cidade, não, vai questionar. Eu acho que a Câmara de Vereadores, tem vereadores que nos assistem, sabia disso? Legal. Tem vereadores a Câmara de Vereadores podia propor um debate em Ribeirão Preto com todas as entidades que gostariam de participar, movimentos sociais, sobre essa questão do estudo financeiro. Por que a Prefeitura não pode fazer um debate sobre IPTU? Por que a Prefeitura não pode abrir mão? Qual seria o impacto desse IPTU verde aqui? Exatamente. Dos dois lados, o quanto que deixaria de arrecadar e quanto que poderia ser de benefício para a população? Porque o custo de algumas coisas não é custo, é benefício, Exatamente. É investimento. Exatamente. Eu não conheço muito o Jean Coraúci, mas ele é filho do Coraúci. Ele é filho do Coraúci. Legal. É um bom vereador, viu, do PDT. PDT. Eu gostava muito do Coraúci, sim. Gostava dele. Minha mãe gosta dele até hoje, né? Tem um programa de televisão dele que ele passa música antiga nos domingos. Eu achava ele interessante. Quer dizer, ele ainda, né? Ele só não é vereador, mas ele está aí ainda, né? Tá tocando as coisas. Sim. Legal. O quarto, também sobre o imposto, Ricardo. Então, hoje é monetarizado aqui. Sabe por que essa discussão de imposto é importante? Porque as pessoas não gostam de pagar imposto de maneira justa. Obviamente que, assim, se você perguntar para a pessoa se o Brasil tem muito imposto, ela fala, tem um monte. 10 em 10 vai dizer que tem um monte, mas na verdade não é um monte. Nos últimos 20 anos, a carga tributária brasileira gira em torno de 36%, 37% do PIB. Ou seja, ela não tem aumentado muito. O que acontece é que a carga tributária brasileira ela é regressiva.
ela incide mais para quem tem menos e incide menos para quem tem mais. Você sabia que o trabalhador e a trabalhadora paga quase metade dos seus rendimentos de impostos do consumo, naquilo que ele compra no supermercado? Ele compra o arroz, vem o imposto no O combustível, o arroz, o feijão, ou seja, o consumo é que ele é taxado no Brasil. Você sabia que banqueiro e grandes empresários não pagam R$1 de imposto nos chamados lucros e dividendos? Não paga. Tem banqueiro, aliás, nesses primeiros 3 meses, você tem visto, e as pessoas têm visto, que o PIB vai ser zero, né? Não vai ter crescimento econômico. A taxa de desemprego chegou a 14 milhões de pessoas. Então a arrecadação do país que está em crise, está em recessão. Nesses primeiros 3 meses, os bancos já lucraram 17 bilhões de reais. Não tem crise. 15% a mais do que lucraram no ano passado. Então não tem crise. E esse dinheiro que entra no cofre dos bancos não paga imposto. Portanto, se você pergunta para um trabalhador assalariado, um trabalhador assalariado, se ele paga muito imposto, ele vai falar que sim, ele tem razão. Mas se você perguntar isso para um banqueiro e ele falar que sim, ele não tem razão, está mentindo. Então, as entidades patronais, existe a Associação Comercial de São Paulo, existe, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, eles têm, e colocam na mídia, porque eles têm espaço na mídia, o tal do impostômetro. Aquele placona que fica rodando. Que eles ficam calculando assim, ó, o Brasil chegou no recorde de arrecadação mais cedo esse ano. O que é natural, que vai acontecer sempre, mas isso tem um impacto na vida das pessoas que vêm, porque impacta a vida dela. Se você compra o arroz e feijão, você está pagando imposto. Só que eles não explicam o que tem por trás, que é a não cobrança de imposto de quem tem muito dinheiro e opera no mercado financeiro, e uma coisa muito importante, que algumas entidades estão tentando fazer, mas que não tem tanto espaço na mídia, que é a questão do sonegômetro. Você sabia que os grandes banqueiros, os grandes empresários sonegam imposto? Sabia disso? Ué, você vai no dentista agora, né? Vou. Ele perguntou para você se quer com nota ou sem nota? Então, não pergunta. Então, e assim, a sonegação, ela chega a 500 bilhões de reais anuais. Então. 500 bilhões de reais. Você sabia, por exemplo, que as 20 maiores empresas e bancos do Brasil devem quase 1 trilhão de reais ao fisco? 1 trilhão de reais é a reforma da Previdência que o Guedes fez. Que vai economizar 900 bilhões, que tirou a sua aposentadoria, é a que as grandes empresas pagam. Então esse país é um país muito injusto. Quando a gente debate imposto, você falou assim que as pessoas têm que ficar esclarecidas, né? Tem que saber quem que defende o quê, para não ser enganado. Claro. Esse debate, imposto, sonegação, quem paga imposto, quem não paga imposto, é fundamental para você poder votar mais para frente. Para você não ser enganado por um discurso que, em tese, é verdadeiro. As pessoas realmente pagam mais impostos. Mas quais pessoas? O assalariado. Porque quem opera no mercado financeiro, os grandes ricos, não paga. E aí nós temos que fazer justiça. Essa falta de pagamento de imposto, esse imposto zero sobre lucros e dividendos empresariais, que os banqueiros aproveitam, tem banqueiro que chegou a ganhar 9 bilhões de reais no ano sem pagar R$1 de imposto. 9 bi. Isso foi criado em 1995 no governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí todo mundo fala, lá, os tucanos. Passou pelos governos petistas, está no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, e ninguém mexeu nisso. Ninguém mexeu nisso. Então é preciso fazer justiça, porque isso aí é uma espécie de paraíso fiscal interno do Brasil. Só quem é beneficiado são os mais ricos. Então, mas agora passando a questão da Previdência, vai entrar a discussão sobre a reforma tributária, não vai? Mas a reforma tributária aqui tem duas, nós já citamos aqui em semana passada. Uma está na mão do Baleia Rossi, que é feita pelo próprio Congresso, porque o Rodrigo Maia ele lidera um conjunto da política e o governo outro, né? Eles não se conversam muito naquilo que é essencial. Então tem uma proposta do Rodrigo Maia, que o relator é o Baleia, conhecido aqui em Ribeirão Preto, e tem a proposta do Paulo Guedes. As duas atuam em cima do consumo. Então não muda nada a natureza da arrecadação tributária brasileira. Vai continuar incidindo sobre o consumo que impacta a vida do trabalhador. E vem aí a proposta de uma nova CPMF. Reclamaram tanto, e na proposta de reforma da tributária está colocada uma nova CPMF. E CPMF também é um negócio que prejudica principalmente o cara que tem uma continha lá no banco, né? Pequeno e médio empresário, o cara que tem um mercadinho, né? É isso que sai prejudicado. Na verdade, o Brasil é um país maravilhoso do ponto de vista de impostos para quem tem muito dinheiro, Paulinho. Para quem é assalariado, realmente é um país que cobra muito imposto.